Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos estudar o nosso último fenômeno ondulatório, que é a polarização. Bom, só lembrando que essa não vai ser a última aula de ondulatória, tá? Nós ainda vamos falar de alguns fenômenos que envolvem difração, interferência e também depois nós temos as aulas de acústica. No entanto, essa vai ser a última aula, o último fenômeno diferente que nós vamos estudar nessa parte de ondulatório. A polarização é um fenômeno que, primeiro, ele só acontece com ondas transversais. Lembrando que uma onda transversal é aquela que vibra numa direção perpendicular à que se propaga. E o principal exemplo disso é a onda na corda ou as ondas eletromagnéticas, todas elas. Elas se propagam, por exemplo, aqui para o lado, a velocidade v, e elas têm uma vibração para cima e para baixo. Então, essas direções são perpendiculares. Quando a gente bota a corda para vibrar, por exemplo, numa certa direção, como essa daqui que está representada, a gente diz que essa corda está polarizada. Por quê? Você consegue observar aqui que existe um plano, que é um plano de polarização, por onde essa corda está se propagando. Então a gente diz que ela está plano polarizada. E como é que você pode verificar essa polarização? Vamos supor que eu coloque aqui na frente dessa onda um anteparo. Só que não vai ser um anteparo qualquer, vai ser um anteparo que tem uma abertura, vamos supor aqui, no meio dele. De maneira que esse pedaço aqui seja opaco e esse pedaço aqui também seja opaco. Ou seja, só tem essa aberturazinha aqui na frente dele. Se nós atirarmos uma onda que se propaga na mesma direção dessa abertura, o que vai acontecer? A onda consegue passar sem nenhum problema. Se nós atirarmos nesse anteparo, eu vou desenhar aqui embaixo de outra cor, uma onda que se propaga numa direção perpendicular, imagina que essa onda aqui está deitada, tá certo? O que vai acontecer com ela? Ela vai bater aqui nesse anteparo e não vai conseguir atravessar. Então perceba uma coisa interessante. Esse anteparo aqui no meio, com esse buraco para passagem de algumas ondas, ele serviu como um filtro para alguns tipos de onda atravessarem e outros ficarem bloqueados. Isso também acontece com a luz. A única diferença é que a luz ela não é plano polarizada. Na verdade, a luz ela é circularmente polarizada. E o que significa isso, né? Circularmente polarizada? Quer dizer que se você olhar a luz de frente, você vai parecer ver um cone, na verdade uma circunferência, né? E ao longo dessa circunferência, é como se você tivesse o campo elétrico assim, e propagando em todas as direções. Quando você passa esse cara por um polarizador, eu vou desenhar como se o polarizador fosse ficar aqui na frente, de maneira que você coloque apenas esse pedaço aqui, como espaço. E esse pedaço aqui, de novo, ele vai ser totalmente bloqueado. Então aqui não passa nada e aqui não passa nada. Já é nítido para você ver que apenas uma componente desse campo elétrico consegue atravessar o polarizador, que é a componente que está nessa direção paralela do polarizador. Eu desenhei na vertical, mas se eu desenhasse inclinado, na horizontal, em qualquer outra direção, apenas a componente paralela é que conseguiria atravessar. Eu vou desenhar só esse polarizador aqui do lado, para facilitar um pouco a representação do que eu quero mostrar para vocês. Então, o que nós temos no início é uma luz de intensidade I0, e assim que ela passa pelo polarizador, que é o filtro, ela vai ter uma nova intensidade que eu vou chamar de I1. Eu vou demonstrar mais para frente, tá certo? Mas essa intensidade I1, ela é metade da intensidade I0. Então, repara aqui nessa animação que fica mais fácil de você ver a polarização, tanto na horizontal quanto
na vertical. Uma coisa que você deve estar se perguntando agora é: existe alguma aplicação dessa polarização ou é apenas mais uma teoria que não serve para nada da física? Bom, a gente tem algumas aplicações bem cotidianas. Um exemplo deles é o óculos de sol. E o óculos de sol, pessoal, ele não é só um vidro enegrecido, né, pintado ali com uma cor mais escura para evitar a passagem de luz. Também tem isso, mas ele também possui um filtro polarizador, que serve para poder, né, como o próprio nome diz, filtrar, polarizar parte da luz que chega até ele. E com isso, diminuir a incidência de luz que bate nos nossos olhos. Uma outra aplicação interessante são alguns faróis que emitem luz polarizada. E qual é a ideia de emitir já uma luz polarizada? Então imagina aqui, está o farol do carro, ele emite uma luz. Se essa luz já for polarizada, vamos colocar aqui uma polarização vertical só como exemplo. Se o vidro do carro tiver uma polarização diferente, vamos colocar aqui na vertical, na horizontal, desculpa, por exemplo, quando esse raio de luz do farol vertical chegar no polarizador horizontal, ele vai ser filtrado e não vai conseguir atravessar. Isso é uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já repararam isso quando estão de carro. O carro que vem na sua frente, quando ele emite luz, essa luz às vezes pode te cegar, pode cegar o motorista que está aqui. E o uso desses polarizadores, ele diminui um pouco, claro que nada é 100%, tá? Mas ele diminui bastante a incidência da luz que chega até o motorista, evitando que ele fique ali meio cego por conta da incidência dessa radiação. E é claro que nós temos outras aplicações. Uma delas é o óculos 3D. Durante a pandemia, provavelmente, a gente não está vendo muito mais esses tipos de óculos. Mas a ideia deles é que, bom, você tem duas lentes e cada uma dessas lentes possui uma polarização diferente, perpendicular entre si. E aí o que acontece é que você tem lá o filme gravado. Eu vou representar aqui com as cores vermelho e azul, que aí é como era o óculos antigamente, né? Ele tinha um filtro vermelho e tinha um filtro azul. E aí vamos supor que o azul ele tem uma polarização vertical e o vermelho ele tem uma polarização horizontal. E são esses raios de luz que vão chegar até você que está assistindo ao filme. Então essa luz azul e vermelha ela está sendo emitida pelo filme. Tanto que quando você olha para o filme 3D sem os óculos, a imagem parece um pouco embaçada. Por quê? Porque é como se o filme tivesse sido gravado duas vezes. Uma com essa luz azul, uma com essa luz vermelha. Lembrando, azul e vermelho é só uma representação aqui que a gente está fazendo. E o que acontece é, a luz azul ela consegue passar por esse óculos daqui, está na vertical, e a luz vermelha ela consegue passar pelo que está na horizontal. E aí você tem a sensação de perspectiva, porque uma luz te dá a noção das coisas que estão, por exemplo, na frente, e a outra te dá a noção das coisas que estão atrás. E é isso que te dá a sensação, né, de perspectiva quando você olha através dos óculos 3D. Algumas outras aplicações interessantes, elas acontecem nas telas dos celulares, dos computadores, dos caixas bancários, que a luz que sai desses caras também são polarizadas. Bom, agora, pessoal, eu queria mostrar uma parte um pouco mais matemática para vocês. Então, a gente fez aqui uma abordagem fenomenológica e eu queria fazer agora uma abordagem para que a gente entenda por que essa intensidade aqui ela cai exatamente à metade. E depois, o que acontece se nós colocarmos outro polarizador aqui atrás? Então, eu vou botar um outro polarizador aqui, numa outra posição, e vou filtrar a parte da luz que está atravessando. Eu quero saber o que acontece com essa intensidade. Então, nós já vimos que a luz circularmente polarizada, que é o caso que acontece com a luz do Sol,
ela tem campo elétrico em todas as direções. E é o campo elétrico, né, que vai ser filtrado. Quando você passa pelo polarizador, apenas uma direção do campo elétrico é que consegue passar. E é claro, pessoal, que a direção, por exemplo, vertical que passa, ela não vem somente dessa linha vertical daqui. As outras componentes inclinadas, elas também têm componentes na direção vertical. Apenas a componente horizontal que não tem, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é decompor todos esses campos elétricos da nossa luz nas direções horizontal e na direção vertical. E a ideia aqui é que esse campo elétrico, que a gente vai dar o nome de EX e EY, a soma deles deu o campo elétrico resultante original da nossa onda. Como o campo ele é circular, então ele não tem nenhuma preferência de alguma direção, a gente pode dizer que o EY é igual ao EX, não faz diferença. E quando você somar esses dois vetores aqui, ó, eu estou fazendo uma representação simplificada, tá? Mas quando você somar esses dois caras daqui, você tem que ter o campo elétrico resultante, que a gente chamou de E. E como é que você faz isso? Bom, como os campos elétricos são perpendiculares entre si, você pode usar o teorema de Pitágoras. EX² mais EY² é igual a E². Vamos chamar esse cara aqui de E0 para facilitar a representação depois com a intensidade. E como todos esses campos aqui são iguais, eu vou chamá-los de E1. Então aqui vai ficar E1² mais E1², 2E1² igual a E0². E agora que vem a parte interessante. O campo elétrico que está aqui, a gente está calculando o módulo dele. Ele é como se fosse a amplitude. E a energia de uma onda, nós já falamos isso lá nas aulas de MHS, elas dependem do quadrado da amplitude. Tinha lá uma formulinha, né, que era Ka² sobre 2, quando a gente falava da energia total do MHS. A ideia ela se mantém aqui. Então, a energia da onda ela vai depender da amplitude. E a intensidade não é diferente, porque a intensidade está associada com a energia. Esse símbolo que eu botei aqui, pessoal, é o símbolo de proporcionalidade, tá? A intensidade depende da energia. Vou escrever energia para a gente não confundir com E de campo elétrico. E a gente viu que a energia depende do quadrado da amplitude. No caso aqui, a amplitude é o campo elétrico. Ou seja, a intensidade depende do quadrado do campo elétrico. Então, olha que legal. Esse 2E1² vira 2I1. E o E0² vira I0. Conclusão, I1 igual a I0 sobre 2. Por isso que a intensidade da onda cai à metade quando ela passa por um polarizador. E percebam, não importa a angulação inicial do polarizador. Agora, o que acontece se nós passarmos esse cara por um outro filtro polarizador? Eu vou desenhar só a linha, tá certo? Só que agora esse polarizador está aqui, ó, inclinado, com um certo ângulo θ em relação à posição original da onda. O que vai acontecer é a mesma coisa. Por quê? Se tem uma componente θ aqui, apenas a direção paralela ao polarizador é que vai conseguir passar. E a direção perpendicular ao polarizador, essa parte daqui fica bloqueada. Então, o que nós temos que encontrar é quanto vale a projeção do campo elétrico na direção paralela ao polarizador. Eu vou chamar esse cara aqui de E2, porque vai ser correspondente à intensidade 2 da onda que atravessa o segundo polarizador. E aqui, ó, o que nós tínhamos em branco era a intensidade E1. Repara que, né, como a projeção está colada aqui no ângulo, isso significa que
o E2 é igual a E1 vezes cosseno de θ. E aí a gente vai levar ao quadrado isso, né? Por quê? Porque a gente já sabe que a intensidade depende do quadrado da amplitude, né, do campo elétrico. E ó, no lugar de E2 ao quadrado, eu vou colocar I2. No lugar de E1 ao quadrado, eu vou colocar I1 cosseno ao quadrado de θ. Está aqui a intensidade da onda que atravessa o segundo polarizador. Ou seja, a onda que estiver linearmente polarizada, ela sim depende do ângulo que o polarizador se encontra para saber o quanto que passa. A onda que está circularmente polarizada não depende do ângulo polarizador, sempre metade da sua intensidade vai passar. Isso daqui é conhecido como lei de Malus. Reparem que, caso o ângulo seja 90 graus, o cosseno de 90 é zero, né? Então, o I2 é igual a zero, ou seja, nada passa. Que é o exemplo que a gente comentou ali brevemente sobre o farol do carro que está numa polarização e o vidro do carro está numa polarização perpendicular. Bom, depois disso tudo, você deve estar se perguntando, tá, mas o que é esse polarizador? Porque você entende a polarização de uma corda que você bota lá um pedacinho de madeira com um buraco no meio e beleza, tem um buraco ali para a onda passar. Mas como será esse polarizador para uma onda eletromagnética? O que acontece é que esses polaroides, eu acho que daí que você já entende o nome dos filmes, né, de fotografia, o polaroid, eles contêm várias moléculas muito fininhas alinhadas. Você pode fabricar isso utilizando corrente elétrica, né, para fazer esse alinhamento. Algumas substâncias, naturalmente, elas já se apresentam com um grande alinhamento. E aí, essas moléculas é que filtram a luz. Reparem que, por elas terem um alinhamento pré-definido, apenas as direções paralelas a esse alinhamento conseguem passar pelo polarizador e as direções perpendiculares, elas ficam bloqueadas pelo polarizador. Uma segunda forma de você fazer a polarização é através da reflexão. Então, vou deixar vocês verem aqui primeiro a animação. Repare que tem uma onda circularmente polarizada chegando. Ela reflete, refrata. Parte da onda reflete, parte da onda refrata. Só que exatamente metade da intensidade reflete, nesse caso, e a outra metade ela vai refratar, considerando aqui a absorção de energia. E isso acontece numa situação conhecida como ângulo de Brewster. Vamos tentar aqui falar, né, o que é esse ângulo de Brewster e depois tentar encontrar que ângulo é esse. Para começar, eu desenhei aqui a superfície e vou desenhar aqui a reta normal, né, que é ela que define os nossos ângulos de incidência e de reflexão. Aqui vai ter o raio de luz que está incidindo no dióptro. O que sempre acontece, parte da luz reflete, sempre há reflexão, e parte da luz pode refratar. Estou supondo aqui que ele esteja vindo, por exemplo, do ar para a água. Esse ângulo aqui de incidência, vamos chamar de θ1, é igual ao ângulo de reflexão, né? Vou chamar de θ1 também, e o ângulo de refração vou chamar de θ2. O ângulo de Brewster ele aparece quando o ângulo de reflexão e o ângulo de refração são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. E se eles formam um ângulo de 90 graus entre si, significa que o θ1 mais o θ2 também somam 90. Porque repara, daqui até aqui, ó, 180 graus, não é? Então, θ1 mais θ2 mais 90 tem que dar 180. Conclusão, θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. Eles são complementares. E os ângulos complementares eles têm uma propriedade bem interessante, que é o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa, né? O seno de θ2 é igual ao cosseno
de θ1. Tá, professor, e daí? E daí que agora você pode aplicar a lei de Snell. Como é que é a lei de Snell? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Só que o seno de θ2 é igual ao cosseno de θ1. Então, você pode escrever que N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes cosseno de θ1. Passa o cosseno para o outro lado, passa o N1 para lá, vai ficar seno de θ1 sobre cosseno de θ1 é igual a tangente de θ1, que vale N2 sobre N1. Então, essa é a condição para que o raio refletido esteja polarizado. Bom, e o que é interessante sobre essa polarização por reflexão é que boa parte da luz refletida em superfícies metálicas, por exemplo, ela é polarizada. E isso faz com que elas tenham um brilho característico. Olha essa imagem aqui. Repara como a água parece um metal, parece um espelho, não é? Porque aqui está acontecendo esse fenômeno da luz refletida ser polarizada. E isso também acontece porque o raio refletido eles têm mais vibrações, né, paralelas à superfície refletora, enquanto que o raio que é transmitido ele tem mais vibrações em ângulos perpendiculares com a vibração da luz refletida. Por isso que também forma esse brilho característico. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do curso até agora e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.